Mas diz o texto que ela olha para José e diz: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, proibiu, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus, falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela? Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém de casa se achava presente. É a famosa armadilha. Cilada. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede. Ela deu um grito mais ou menos igual a esse. A gente combinou: trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o seu servo hebreu, que nos trouxestes, veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, ao lugar onde estavam os presos do rei, onde eles estavam encerrados. Ali ficou ele na prisão. Comecinho do versículo 21. O Senhor, porém, era com José. Louvado seja o Senhor. Feche seus olhos, vamos orar? Pai querido, a tua palavra foi aberta, lida, e nós pedimos ao Senhor agora que pelo teu Espírito aplique essa palavra aos nossos corações. Tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da tua igreja, trata-nos com a tua graça, Senhor, e fala conosco, para que nós possamos não apenas ouvir, mas acolher a tua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. A casa de Potifar não era um lugar seguro. A casa de Potifar tinha os seus perigos. José não habitava em um lugar que não lhe impusesse nenhum tipo de risco. E, queridos, nós sabemos disso, mas é muito bom lembrar que nós também habitamos num lugar perigoso. Ainda não estamos no céu, estamos neste mundo. A palavra do Senhor diz que nós somos do Senhor, mas que o mundo inteiro jaz no maligno. Há riscos, há perigos. Podemos afirmar que o mundo é um lugar perigoso. O próprio Jesus afirmou que, ao nos enviar neste mundo, nós estaríamos
sendo por ele enviados como ovelhas para o meio de lobos. Em outro texto, o apóstolo Paulo, em Romanos 8, ele diz que nós somos como ovelhas para o matadouro. Jesus também, no momento em que orava pelos seus discípulos e por nós, ele deixou muito claro que o desejo dele não era que o Pai nos arrancasse deste mundo, mas que ele nos guardasse do mal. O mundo é um lugar perigoso. É perigoso para o crente, é perigoso para o discípulo de Jesus, é perigoso para os seguidores do Mestre de Nazaré, é perigoso para a igreja, é perigoso para o irmãozinho, é perigoso para a irmãzinha. O apóstolo Pedro nos exorta quanto a isso, Paulo o faz muitas vezes, o próprio Jesus chama a nossa atenção. A palavra diz que o diabo, o nosso adversário, ele anda como um leão, nos rondando, nos cercando, procurando alguém para tragar, devorar. Essa é a realidade do mundo em que nós estamos. Era perigoso para José, o Egito, a casa de Potifar. E o mundo é mundo desde que é mundo. E segue sendo perigoso para nós, irmãos. E nesse caminho de transformação e maturidade, a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque há uma intenção maligna de nos desviar dele. Não apenas uma intenção, há uma ação maligna que trabalha dia e noite e também nas madrugadas, com o propósito de nos desviar desse caminho de transformação e maturidade que foi inaugurado por Cristo em nossa vida. Precisamos ser vigilantes. E, olhando para este texto, eu queria que você pensasse um pouquinho em como nós podemos vencer o nosso adversário, que é o diabo, que tem como instrumento para nos afastar do caminho o pecado. Como que a gente pode vencer? Para que a gente caminhe nesse mundo, não perdendo, mas ganhando com Jesus. Não sendo derrotados, mas vencendo com Jesus. Não retrocedendo ou ficando estagnados, mas avançando e rompendo com Jesus. Como que a gente vence o adversário? E o instrumento que ele usa, que é o pecado, que tem como objetivo nos desviar do caminho de transformação e maturidade. Algumas lições para nós. Volte seus olhos para o texto junto comigo. A primeira coisa que eu quero que você guarde é: vença as tentações. Pode repetir comigo? Vença as tentações. Se você quer vencer o nosso adversário, que é o diabo, se você quer vencer o instrumento que ele usa, que é o pecado, que tem como propósito te desviar, nos desviar do caminho de transformação e maturidade que Jesus inaugurou na nossa vida, a primeira coisa que precisamos ter em mente é que nós temos que vencer as tentações. A maior prova de que você é um cristão é que você agora sabe o que é tentação. A maior prova de que o Espírito Santo habita em você é que algumas coisas que antes poderiam parecer normais, hoje você encara e enfrenta como tentação diabólica, como algo que o diabo está colocando diante de você para te derrubar, para te destruir,
para te desviar do caminho que o Senhor tem para a sua vida. A maior prova de que você é um cristão é que agora o diabo, que não pode mais te manter cego, que não pode mais te manter morto, porque você recebeu visão e vida em Cristo Jesus, nosso Senhor, ele agora investe pesado para que você caia, para te derrubar, para te desviar, para te arrancar do caminho que o Senhor tem para você. Mas, irmãos, o Senhor é conosco. E com Jesus nós podemos vencer as tentações. É preciso nos lembrar do comecinho do capítulo 39, porque o texto diz que José chega na casa de Potifar, e já no versículo 2 diz que o Senhor era com José. Sabe por que a gente pode vencer as tentações? Porque o Senhor é conosco. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele está presente, Ele nos socorre, Ele dá livramento, Ele nos alcança com a sua misericórdia, Ele impede a nossa queda, bendito é o nome do Senhor. E pastor, e quando a gente cai? Irmãos, é muito triste, mas o Senhor também é poderoso para nos levantar da queda, bendito é o nome do Senhor. Mas meu irmão e minha irmã, nós precisamos, não haverá transformação e nem haverá maturidade espiritual na nossa vida se nós não vencermos as tentações. Não vencer tentação é ficar estagnado em determinado pecado, é cair, é retroceder, é não avançar com Jesus. Mas cada tentação que nós vencemos, irmãos, mais nós corremos a carreira que o Senhor nos chamou para correr. Bendito é o nome dele, é o nome do Senhor. Mas vamos aprender aqui com José algumas coisas. O texto diz, vai aí comigo, versículo de número 7. Aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Se você quer vencer as tentações, preste atenção. Primeira coisinha, cuidado com os melhores momentos da tua vida. Depois destas coisas, quais? Se você olhar para os versículos anteriores, você vai ver que José, ele é promovido a mordomo da casa de Potifar. José é abençoado em tudo que faz. O Senhor abençoa a casa do egípcio por amor a José. Tudo o Senhor egípcio confia nas mãos de José. José está prosperando na casa de Potifar. José está crescendo, José está sendo abençoado. A vida de José está indo. Mas é nesse momento, queridos, que a gente precisa tomar muito cuidado. Eu não estou dizendo que o inimigo de nossas almas, ele não nos tenta nos momentos difíceis da vida. Nos tenta demais. E nos momentos difíceis precisamos ser vigilantes. Mas nos momentos mais tranquilos, nos momentos de maior prosperidade, nos momentos onde as coisas estão acontecendo, nos momentos onde nós temos provado das bênçãos do Senhor, são os momentos onde, se não tomarmos cuidado, nos tornamos mais vulneráveis. E é o momento que o diabo investe. E se a gente está com a guarda baixada, se a gente está descuidado com respeito à armadura de Deus, se a gente está andando e vivendo, pensando que já chegou no céu, irmãos, é nesse momento que a gente corre o maior risco de beijar a lona. Perceba que foi nessa hora, José já era bonito de porte e aparência. José já era um cara bonitão. Mas a mulher de Potifar até então não tinha colocado os olhos nele.
Mas na medida que José prospera, na medida que as coisas vão acontecendo, na medida que a vida vai melhorando, na medida que a mulher de Potifar, bonito, cheiroso. Eu ia falar outra palavra, mas ia escandalizar. O mundo aí fora diz, né, irmãos? A mulher pode dizer para o marido também, tá? Aí eu vou falar, mas eu vou falar como instrução, conselho. Chega para o teu marido, mulher de Deus, fala assim: bonito, cheiroso e gostoso. Aí o maridão põe no feminino e fala a mesma coisa para a esposa. Vai ser bênção pura. Namorado não pode falar isso ainda não. Só pode falar bonito e cheirosa. Amém? Amém. Queridos, vocês estão entendendo? Cuidado com os momentos, que são aqueles momentos bons. Porque é ali que a tentação chega. A mulher de Potifar, olhou, botou os olhos em José. Jesus disse que nós somos ovelhas no meio de lobo. Lobo, quando ele põe os olhos na ovelha, o que ele quer? Devorar a ovelha. Matar. Destruir. Arrebentar com ela. O diabo não tem pensamento diferente a respeito de nós. E o pecado não tem propósito diferente a nosso respeito, a não ser arrebentar conosco. Mas preste atenção, o José, a mulher chega para ele e diz, põe os olhos sobre ele, chega para ele e diz: deita-te comigo. O José, ele começa a se lembrar de tudo que Deus tem feito. Olha, minha senhora, eu não posso fazer isso. O meu senhor egípcio me confiou tudo. Aqui, dentro da casa dele, eu sou igual a ele. Eu tomo conta de tudo. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Perceba, queridos, e nós precisamos exercitar isso. Quer vencer tentação? Cuidado com os momentos mais tranquilos da vida, os momentos que as coisas estão acontecendo, momentos de prosperidade, cuidado. Tenho visto casamentos serem destruídos, não quando está tudo ruim, mas no ápice. Tenho visto homens caindo em pecado, não quando a vida está muito difícil, não, quando a vida está boa. E pecado, por favor, entenda, não é só de ordem sexual. Pecados de todas as ordens, de todos os tipos, de todas as mais variadas áreas da vida. Cuidado com os momentos tranquilos. Agora faça uma segunda coisa. Rebata a tentação, se recordando do que Deus tem feito na sua vida. Talvez uma das grandes portas para que a gente ceda às tentações é o descontentamento. E a gente não está feliz com o que tem. E a gente não está feliz, contente, alegre com o que Deus tem feito. Ou muitas vezes nós não nos exercitarmos em ter na nossa memória o que o Senhor tem feito por nós. José, diante da tentação daquela mulher, e tem gente que pensa, devia ser uma bruaca. Irmãos, era a mulher de Potifar, alto oficial do faraó. Gente, a mulher devia ser inteligente, a mulher devia ser bonita, a mulher devia ser cheirosa, e vamos parar por aí. José foi tentado, irmãos. Tem gente que olha e fala, não, José era um anjo, não, era gente como eu e você. Mas José era crente, irmãos, como eu e você, como nós temos que ser. E diante da tentação, José se lembrou e começou a proclamar o que Deus estava fazendo. O porquê que ele estava prosperando na casa de Potifar.
o porquê que ele estava sendo abençoado, o porquê que as coisas estavam acontecendo, o porquê que o seu senhor egípcio estava confiando tudo às suas mãos. E só tem uma razão, é porque o Senhor dos céus estava abençoando a vida de José. Encha a sua cabeça do que Deus tem feito, meu irmão. Você vai ver que diante da tentação, você vai ser muito mais firme, você vai ser muito mais forte, você vai ter uma resposta pronta, porque a sua mente não vai estar cheia de bobagem, mas vai estar cheia dos feitos do Senhor. Amém, queridos? Então, primeiro, cuidado com os momentos tranquilos da vida, prósperos, abençoados. São os momentos que a gente corre maior risco. Segundo, encha a cabeça das coisas boas que o Senhor tem feito. José foi vendido como escravo. Tinha tudo para estar sofrendo demais, mas o Senhor estava abençoando. O Senhor estava derramando graça sobre José. O Senhor era com José. O Senhor estava presente. O Senhor estava junto. O Senhor estava envolvido. E o Senhor estava ali para livrar José dessa tentação terrível. Louvado seja o Senhor. A palavra do Senhor diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. E ele segue poderoso para nos socorrer e nos livrar de toda tentação. Bendito é o nome do nosso Deus. Outra coisa que eu quero que você guarde aí no seu coração, cuidado para não alimentar o coração pela atração, pelo desejo daquilo que é proibido. O pecado trabalha desse jeito, irmãos, o diabo trabalha desse jeito. Lá no Éden, podiam comer de todas as árvores, apenas uma. O Senhor lhes disse, dessa não devem comer, não podem comer, está proibido. Aonde que o diabo foi, irmãos? Aonde que a tentação chegou para Adão e Eva? Justamente diante do que era proibido. E é interessante que José diz assim para a mulher de Potifar, ele nada me vedou, ele não me proibiu nada, exceto você. De você eu não devo cuidar, porque você é a mulher dele. Gente, o diabo, ele é muito criativo, mas ele usa de um método, desde o Éden até hoje. O desejo inato em nós, natureza pecaminosa que habita ainda em nós, pelo proibido. Quem aqui já se viu desejando aquilo que é proibido? Ô irmão, você é anjo. Vamos lá, levanta a mão aí. Isso. Criança, irmãos, é desse jeito. Você fala, não pode. Ah, para quê? Despertou. Aí que ele quer. Não é desse jeito, irmãos? Não pode botar a mão aí. Se botar a mão aí, vai queimar a mão. Ele vai e põe a mão. Não pode fazer isso. O que ele faz? Justamente o que você disse que não podia fazer. Porque é atraente. Mas é atraente para quem? Para aqueles que, como eu e você, ainda tem o pecado, que não deve mais nos dominar. A condenação do pecado não está mais sobre nós, mas a presença do pecado ainda é real em nós até o dia de Cristo. Quando fomos salvos, o Senhor arrancou de nós a condenação do pecado. Na medida em que somos santificados pelo Espírito Santo, o Senhor arranca de nós o domínio do pecado. Mas isso vai até o dia de Cristo, porque apenas na glorificação com Cristo é que nós estaremos livres da presença do pecado. Mas até lá, irmãos, se a gente alimentar no nosso coração desejo, atração por aquilo que é proibido, nós estamos perdidos. Cuidar do coração. Se José não cuidasse do coração dele, irmãos, ele caía com aquela mulher. E ninguém ia descobrir.
mas Deus ia saber. Ele podia se tornar um amante daquela mulher. O Senhor dele confiava tudo a ele. Guardaria um segredo. Mas não há nada coberto, irmãos, que não venha a ser revelado. Certa vez eu ouvi uma frase, eu carrego ela comigo. Um pecado oculto na terra é um escândalo no céu. Olha que frase poderosa. A gente pode esconder dos homens, a gente não pode esconder de Deus. E tem uma hora, irmãos, que Deus faz assim, ó, tira tudo aquilo que cobre aquele pecado. Porque Deus investe na nossa transformação. Deus investe na nossa maturidade. E Ele sabe o quanto o pecado pode nos atrapalhar. O quanto o pecado pode nos desviar. O quanto o pecado pode sabotar essa nossa caminhada com Jesus. Então, meu irmão, cuidado, ó, vença a tentação, cuidado com os momentos bons da vida. Perigo, cuida do coração, não abaixe a guarda. Não chegamos no céu, estamos na terra, e esse mundo é um lugar perigoso, perigoso. E o diabo não perde tempo, está o tempo todo tentando nos destruir. Parêntese aqui, indicação de livro. Tem um livro do C.S. Lewis sobre, é uma espécie de ficção, que ele fala sobre as cartas do diabo ao seu aprendiz. Gente, leiam esse livro. Leiam esse livro. Porque C.S. Lewis vai descrevendo a sutileza, né? A maneira sorrateira que os demônios usam para tentar o ser humano. Eu e você. Fecho parênteses. É um livro muito bacana. Cartas do diabo ao seu aprendiz. Então, meu irmão, cuidado com os momentos tranquilos. Encha a mente do que Deus tem feito. Cuidado para não alimentar o desejo pelo proibido. Tem mais coisas aqui que a gente pode tirar. Cuidado para não dar outro nome ao pecado. Para não tratar o pecado como ele realmente é. Perceba aí comigo que José, diante da tentação, ele se lembra do que Deus tem feito, mas no finalzinho do capítulo 39, versículo 9, finalzinho do versículo 9, ele diz assim: como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José dá o nome de pecado ao pecado. Nós hoje, irmãos, estamos sendo, de certa forma, ensinados pelo mundo no qual vivemos a dar outros nomes ao pecado. Foi um erro. Pecado é um erro, mas não é só erro. Tanto é que tem erro que não é pecado. Foi um pequeno deslize. Dê nome de pecado ao pecado. José diz: como cometeria eu tamanha maldade? E pecaria contra Deus. Pecado é o que levou Jesus para a cruz, irmãos. Pecado é o que fez com que Jesus viesse a essa terra, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há, o Criador do universo macro e micro, se fez homem para morrer numa cruz, pelos nossos pecados. Então pecado não é, e jamais será, qualquer coisa. Pecado é pecado. É contra Deus, é ofensa contra Deus, é a nossa maldade se manifestando. Pecado é isso, irmãos. As pessoas hoje tentam racionalizar o pecado, justificar o pecado, dar outro nome ao pecado. Pecado é pecado. É aquilo que nós fazemos, eu gosto dessa definição. É aquilo que nós fazemos, e enquanto fazemos, e depois de fazê-lo,
não podemos glorificar a Deus por aquilo que fizemos. Isso é pecado, irmãos. Ah, não, mas hoje... Não, pecado é pecado. E o é, desde o Éden. Pecado é o que afasta as pessoas de Deus. Pecado é o que nos tira dos trilhos da vontade de Deus. Pecado é o que arrebenta com a vida. Algumas pessoas tratam o pecado como se o pecado fosse fazer pouco mal ou mal nenhum. Queridos, o salário do pecado, em outras palavras, a consequência do pecado é a morte. O pecado não apenas adoece, o pecado mata. O pecado destrói. O pecado é um instrumento do inferno para arrebentar com a gente. Enquanto o Senhor deseja que a gente trilhe esse caminho de transformação e maturidade, o diabo faz uso do pecado para nos arrancar desse caminho e para arrebentar com a gente, irmãos. E preste atenção no que eu vou dizer. Tem muito crente salvo, cujo nome está escrito no livro da vida, que quando morrer vai para o céu, porque o que nos salva é a graça de Jesus, manifestada na cruz do Calvário. E se essa pessoa é crente, ela vai para o céu, meu irmão. Mas se ela não vencer as tentações, ela vai viver uma vida miserável, espiritualmente, nessa terra. E tem algo que é preciso dizer. Não tem como nós rotularmos, este é salvo, este está perdido. Mas a palavra do Senhor nos diz que pelos frutos se conhece a árvore. Eu creio de todo o meu coração que uma pessoa verdadeiramente salva, ela vai caminhar em santificação. Eu não estou dizendo que ela não vai poder cair em tentação. Eu não estou dizendo que ela não vai, às vezes, ter que lidar de maneira dura com a realidade do pecado e com as consequências do pecado na sua vida. Mas a santificação sempre será um impulso de Deus na vida dessa pessoa. Amém, irmãos? Então, preste atenção nisso. Vença as tentações. O Senhor é contigo. O Senhor era com José, o Senhor é contigo. 4 coisas para te ajudarem. Cuidado com os momentos mais tranquilos, mais prósperos. É ali que a rasteira vem. A gente cai. A gente se descuida. Cuidado com isso. Segunda coisa, alimente a sua mente do que Deus tem feito. Para de pensar em bobagem. Minha mãe está aqui, minha mãe sempre disse lá em casa: mente vazia, oficina do diabo. Verdade. Enche a mente do que Deus tem feito, de quem Deus é, em nome de Jesus. Terceira coisa, cuidado com o desejo por aquilo que é proibido. Não deixe seu coração ser alimentado por isso. Geralmente a queda, ela não é repentina, irmãos. Ela vem sendo construída. A gente vai desejando, a gente vai desejando, a gente vai desejando. De repente o diabo só prepara o momento. E aí, meu irmão, o tombo é grande. O tombo é grande. E isso sabota, atrapalha, prejudica a sua caminhada com Jesus. E é afronta contra Deus. Quarta coisa, trate o pecado, chame o pecado daquilo que ele realmente é: pecado, maldade, coisa ruim. Amém? A segunda coisa, para você vencer o adversário e o instrumento que ele usa, que é o pecado, e não se desviar desse caminho de transformação e maturidade. Cuidado com as ciladas. Tentação é uma coisa, cilada é outra coisa. A tentação você percebe ela. A tentação você consegue chamar de tentação. A tentação
você consegue rotular, você consegue ver, você consegue perceber, você consegue resistir, você consegue... O diabo está me tentando, vou orar, vou ler a Bíblia, vou procurar um irmão, uma irmã para me ajudar. Mas a cilada, meu irmão, geralmente você descobre quando você entrou nela. Sabe? Eita, onde que eu entrei? Como que a gente sai? Guarde isso para a vida, correndo. Entrei numa cilada, como que eu saio? Correndo. Tem outro jeito não, meu irmão. Amém? Amém, queridos? Amém. O texto aqui diz que a mulher de Potifar chamou José para se deitar com ela e ele recusou. Depois a mulher continuou por muitos dias, falando na cabeça de José: deita comigo, deita comigo. Ô Josézinho, vem cá, deita comigo. Deve ter sido assim. E José resistiu. Mas teve uma hora que José foi na casa do seu senhor para tratar dos negócios. Não tinha ninguém da casa lá, exceto a víbora, a cascavel, a jararaca. Dá outro nome aí, não pode ser palavrão, irmãos. A venenosa. Hã? Deus tenha misericórdia. Não entendi, mas... Irmãos, preste atenção, só a mulher do Potifar que estava lá. Quem que armou essa situação, gente? Quem, irmão? Ela! Ó, vocês saem tudo. José... Ou pediu para alguém chamar José, ou já era o horário que comumente José estaria ali. Ela pediu para todo mundo sair. José chega. Aonde que José está entrando, irmãos? Numa cilada. Mas preste atenção, José entrou, mas José não caiu. José entrou numa cilada, mas ele não caiu. E não caiu por quê? Porque um momento ele soube recusar, no momento ele soube não dar ouvidos, mas quando precisou, ele soube correr. Gente, a gente precisa correr. Tem gente que às vezes quer lutar com o pecado. Não, meu irmão. A Bíblia diz que a gente tem que resistir o diabo, e ele fugirá de nós. Do pecado, sabe o que a gente faz? Corre. Quando a gente se vê numa cilada, a gente desconfia da gente, confia em Deus. E a gente corre, meu irmão. Corre. Ó, perna para quem tem. Bora. E aí tem algumas lições aqui que eu quero deixar com você. Versículo, volte seus olhos aí comigo, versículo 10. Falando ela, José, todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela, e, o que está escrito aí? Estar com ela. Tinha hora que a mulher fazia assim: não, José, fica tranquilo, não precisa deitar não, só vem conversar comigo. José, eu apelei, vai, deitar não, vamos conversar, vamos tomar um chá. Hoje no Egito não sei se tomava chá. Vamos tomar um sorvete, José. Só um café, José. Vamos almoçar junto, José. Vamos, José, me dá uma carona naquele camelo. Ô, gente, José não dava ouvidos nem para se deitar com ela e nem para estar com ela. Meu irmão, quer se guardar das ciladas do diabo? Porque lá em Efésios 6 diz que ele arma ciladas. Fuja da aparência do mal. Mas não tem nada errado eu tomar café com uma mulher lá na padaria real. Aparência do mal, meu irmão.
Eu não dou carona para mulher sozinho. Eu não tomo café com mulher sozinho. Eu não almoço com mulher sozinho. Eu não visito mulher sozinho. Aparência do mal. Tem que fugir, irmãos. Da trela, não. Em nome de Jesus. Amém? O José, ele não queria nem estar com ela. Fuja da aparência do mal. E um recadinho aqui para os homens. E isso em todas as áreas, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Porque a Bíblia diz assim, ó, que a gente tem que fugir da avareza. Finalzinho de 1 Timóteo, Paulo escreve a Timóteo dizendo, fuja dessas coisas. Logo depois que ele falou sobre o amor ao dinheiro. Lá em Efésios, Paulo vai dizer sobre fugir da idolatria. E em 1 Coríntios vai falar sobre fugir da impureza. Então a gente tem que fugir, irmão, de tudo que é tipo de pecado. E fugir, eu gosto do que nos é apresentado aqui com José, porque é correr. Sai correndo, meu irmão, ó. Eu ia contar uma história aqui, mas outro dia eu conto. Segunda coisa. Um recadinho para os homens. Presta atenção na sua mulher quando ela fala. Mulher tem um radar, irmãos, que homem não tem. Mulher percebe coisa que homem não percebe. Homem é tonto, é bobo, não percebe. Mulher tem um radar. Eu não estou falando de ciúme, viu? Não estou falando disso não. Mas a mulher tem um radar, assim, quando ela diz assim para você, não quero ser de conversa com aquela... Meu irmão, escuta. Escuta. Antes que você descubra que ela estava certa. Mulher tem um radar que Deus deu a ela. E o homem precisa ter isso. Estou falando de ciúme não, porque ciúme besta, que não... Isso aí é doença. Estou falando do radar. Amém? Senti uns cotovelões. Vamos lá. Não duvide da atração que o pecado pode ter sobre você. Gerar sobre você, né? Em você. Nós somos pecadores, irmão. Tem uns crentes que falam, eu jamais. Meu irmão, você é um pecador. Você é uma pecadora. Nós somos pecadores. Não duvide da atração que o pecado pode gerar em você. Por ele. Seja vigilante, seja cuidadoso. Em nome de Jesus. Outra coisa. Não deixe se prender pelas garras do pecado. Gente, a mulher voou nele. Unha dessas mulheres Cleópatras, egípcias, devia ser uma unha desse tamanho aqui, gente. Zé do Caixão, assim, ó. A mulher voou nele. A Bíblia diz que ela o pegou. Só que não pegou pegado mesmo, porque pegou só a roupa. As roupas naquela época eram roupas assim, de linho, né? Umas roupas mais soltas. Gente, a roupa ficou na mão da mulher, na unha da mulher. José correu, a roupa ficou. E o texto diz que ele fugiu para fora. Meu irmão, não fique nas garras do pecado. Quando a cilada arma, a gente tem que correr, irmãos. A gente não pode tentar resistir não, tem que correr, sai correndo, sai para a janela, sai pela porta. O texto diz que José fugiu para fora, tem um monte de gente fugindo para dentro. Ele fugiu para fora, parece que é redundância, mas não é não. Se ele corre para qualquer cômodo dentro da casa, ele estava lascado. Mas ele fugiu para fora. Tchau, não quero. Correu. Gente, fuja das ciladas. Como eu disse, ciladas muitas vezes a gente descobre depois que a gente entrou. Mas nunca é tarde para correr. Nunca é tarde para fugir. Não brinca com isso não. Isso é terrível, irmãos. Vou falar da minha categoria. Não cabem na minha mão
o número de pastores, amigos, pessoas que me inspiraram na caminhada cristã, pessoas que eu considero mais crentes do que eu mesmo, pessoas cujo ministério eu admirei, que beijaram a lona, que caíram em pecado, de toda forma. Por quê? Na hora da cilada, não correram, brincaram com o pecado, flertaram com o pecado, acharam que tinham um ponto de segurança, até ali dá para brincar com isso, até ali dá para caminhar, não dá não. O pecado arrebenta, o pecado devora, o pecado destrói. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, amém, irmãos? Então, diante da cilada, não caia nelas. Pastor, o que eu posso fazer para não cair? Fuja da aparência do mal. Não duvide da atração que o pecado pode causar em você. Você é um pecador. Não se deixe prender pelas garras do pecado. Perca, eu anotei aqui, se preciso for, as suas roupas, mas não perca a tua integridade. Perca a tua reputação, mas não perca a tua integridade. A reputação de José foi manchada, mas a integridade dele não foi sequer tocada. O que é reputação? É o que os homens dizem a nosso respeito. O que é integridade? É aquilo que Deus vê em nós. A mulher armou um monte de mentira a respeito de José. A reputação de José foi lá embaixo. José aqui, a reputação dela era de alguém que tentou estuprar a esposa de Potifar, seu senhor. Essa era a reputação dele. Mas a integridade dele estava intocável. Isso é santidade, irmãos. Isso é andar com Deus. Não caia nas ciladas. Entrei nela, o que eu faço? Sai correndo. Sai correndo. E para fechar, eu vou ser bem breve nesse último ponto. Não se desespere diante das provações. Provação é algo que acontece muitas vezes por causa da fidelidade ao Senhor. Porque você foi fiel, você vai passar por uma provação. O mundo no qual nós vivemos crucificou o nosso Senhor. Você acha que caminhar em fidelidade ao Senhor vai te promover no mundo? Não vai. Muito pelo contrário. Todo aquele que quiser viver piedosamente vai sofrer perseguições. O que é que José recebeu por sua fidelidade? Do mundo. Cadeia. O que é que os apóstolos receberam por sua fidelidade ao Senhor? Jesus. Cadeia, açoites, morte. Não se desespere nas provações. E aí 3 verdades. Primeira, provações por causa da fidelidade ao Senhor não nos arrancam do caminho que Deus tem para nós. Muito pelo contrário, nos levam mais adiante nele. José tinha que estar onde? No cárcere. Para onde Deus mandou José? Para o cárcere. Segunda coisa, não tema o que te possa fazer o homem. Jesus, exortando seus discípulos, ele disse, olha, não temam aqueles que podem matar o corpo. Antes, temam aquele que é poderoso para matar o corpo e lançar no inferno. Jesus está falando sobre ele mesmo. Nós devemos temer apenas ao Senhor. E por último, você segue quando você vive provações por causa da fidelidade ao Senhor. Você segue no caminho e o Senhor é contigo. José foi para a prisão, se você olhar aí, o primeiro versículo, versículo 21, que fala sobre José na prisão, diz assim, o Senhor, porém, era com José.
Está na hora da igreja viver provações por causa da sua fidelidade ao Senhor. Conta essa mentira, não vou contar. Faz isso, não vou fazer. Negocia esse princípio, não vou negociar. Fala que isso é mentira, é verdade, não posso falar que é mentira. Muda, o que está na palavra eu não posso mudar. É a palavra de Deus. Então vai sofrer, eis-me aqui. A gente não perde, queridos, a gente ganha. Amém? Não ceda às tentações, não caia nas ciladas, não se desespere nas provações. Vamos orar?